Paz do Senhor, como vai você? Eu vou bem, só um pouquinho rouca, mas vai dar tudo certo. Hoje eu tenho um assunto acerca das duas testemunhas de Apocalipse 11 e eu quero compartilhar um pouco de conhecimento com você que já faz parte deste canal. Antes, vamos se inscrever. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva, ative as notificações, que é clicar o sininho e dê o seu joinha. Dê o joinha antes de assistir o vídeo, porque com certeza é bênção e edificação para a sua vida. Minha Bíblia já está aberta, vamos compartilhar? Abra aí Apocalipse 11, só que eu não vou trabalhar Apocalipse 11 todo. Eu vou começar a partir do versículo 3, até porque o versículo 1 e versículo 2, eu preciso de tempo para poder me ater à interpretação desses dois textos, mas não é o conteúdo desse vídeo, porque ele vai falar, o versículo 1 e versículo 2 vai falar acerca desse momento da tribulação, inclusive do templo, do terceiro templo que está ali construído, que vai ser construído, vai falar acerca do altar, vai falar acerca do átrio, vai falar também acerca dos gentios que vão estar pisando Jerusalém, pisada pelas nações. Quando a gente fala de gentios, está falando acerca de nações, e vai falar também o tempo em que essa cidade santa, que é Jerusalém, vai ser pisada por 42 meses. Isso está no versículo 2, ok? 42 meses, que equivale a 1.260 dias, ou 3 anos e meio, que é a metade do período de 7 anos da tribulação. Mas o texto que nós vamos trabalhar é o versículo 3, que diz assim: e darei poder às minhas duas testemunhas, e profetizarão por 1.260 dias, que são 42 meses, ou 1.260 dias, ok? Na segunda metade da tribulação. Aí, agora ele começa, João escreve toda a revelação que ele recebe, ele começa agora a dizer que essas duas testemunhas, elas vão receber poder e elas vão profetizar, vestidas de pano de saco. Quando fala de pano de saco, fala de quebrantamento, e também pano de saco aponta para juízo, ok? Esse juízo acerca do arrependimento de uma mensagem que vai estar sendo pregada e que não vai ser atenta à mensagem. A mensagem ela não vai, ela vai encontrar rejeição em muitos corações. Então, essas duas testemunhas, representando juízo, vão anunciar a palavra de Deus. E quando chega no versículo 4, diz assim: estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Então, a referência se dá a essas duas testemunhas, que elas vão estar pregando, e o texto vai dizer que elas são as duas oliveiras e os dois castiçais. E essa referência, eu anotei aqui, dessas duas oliveiras e os dois castiçais, nós vamos ver lá em Zacarias. Mantém Apocalipse 11 aberto, e nós vamos abrir em Zacarias capítulo 4, o versículo 1 ao 3, que diz assim: Zacarias, o penúltimo livro do Antigo Testamento. E tornou o anjo que falava comigo, Zacarias escrevendo, e me despertou, como a um homem que é despertado do seu sono. E me disse: que vês? E eu disse: olho, e eis um castiçal todo de ouro, e um vaso de azeite no cimo, com as suas 7 lâmpadas, e cada lâmpada posta no cimo tinha 7 canudos, e por cima dele 2 oliveiras,
uma à direita do vaso de azeite e outra à sua esquerda. Essa é a visão que Zacarias tem. Aí pula para o versículo 11 desse mesmo texto de Zacarias. Aí diz assim: falei mais e disse-lhe, Zacarias falando para o anjo, que são as duas oliveiras à direita do castiçais e à sua esquerda. E, até o 14. E falando-lhe outra vez disse, que são aqueles dois raminhos de oliveira que estão junto aos dois tubos de ouro e que vertem de si ouro. E ele me respondeu, o anjo vai responder dizendo, não sabes o que é isto? E eu disse, não, Senhor meu. Então ele disse, estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então aqui a gente vê uma profecia acerca das duas testemunhas. Então, duas oliveiras que Zacarias vai ver, duas oliveiras, uma à direita do vaso de azeite e outro à sua esquerda. E o texto que nós lemos aqui, estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. E quando você fala de oliveira, eu fiz algumas anotações aqui, e quando você fala de castiçais, isso faz uma referência a azeite e luz, unção e revelação. E é exatamente o que vai estar sobre essas duas testemunhas. A palavra, a revelação de Deus e a unção de Deus sobre esses dois personagens que não foram identificados os seus nomes, ok? Vamos continuar? Então, esse candelabro e essa oliveira vista por Zacarias, ela é mencionada aqui no versículo 4. Estas são as duas oliveiras e os dois castiçais que estão diante do Deus da terra. Vamos ver aqui, então, mais outros textos, mais a continuação do texto em Apocalipse, para depois nós fazermos menção de outros textos proféticos. Aí continua dizendo assim no versículo 5, do capítulo 11 de Apocalipse. E se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca e devorará os seus inimigos. E se alguém lhes quiser fazer mal, importa que assim seja morto. Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia. E tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue e para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Aí vamos lá entender. Quando você vê esse texto, a primeira coisa que vem em mente é a referência, eu vou ler os textos aqui, a Elias e a Moisés. Por quê? Porque Elias orou para que não chovesse. Vamos ver na primeiro livro de Reis, capítulo 17, o primeiro versículo. Então tá aqui, primeiro livro de Reis, 17, o primeiro versículo diz assim, 1 Reis 17. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Então, quem orou para que não chovesse? Elias. E aqui, em Apocalipse, está fazendo referência. Vamos continuar aqui. E também vai dizer que uma dessas testemunhas, aqui como nós lemos em Apocalipse, tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, para ferir a terra com toda sorte de pragas, quantas vezes quiserem. Então a gente observa as 10 pragas que Deus enviou diante de Faraó. E vamos ver em Êxodo 7, versículo 20. Êxodo 7, versículo 20. Vamos ver quem é que Deus deu essa autoridade.
Diz assim: e Moisés e Arão fizeram assim como o Senhor tinha mandado. E levantou a vara e feriu as águas que estavam no rio, diante dos olhos de Faraó e diante dos olhos de seus servos, e todas as águas do rio se tornaram em sangue. Aí voltando para Apocalipse, a pergunta quem são essas duas testemunhas? Será Moisés que recebeu essa autoridade para enviar as pragas? Deus enviou as pragas e ali Moisés ele era o canal para que movimentasse essas pragas no Egito. Então Moisés recebe autoridade para ferir a terra com 10 pragas e Elias também recebe autoridade para orar e fazer com que não chova. E outra referência também que eu coloquei aqui, deixa eu ver se eu coloquei, Jeremias 5, versículo 14, porque Apocalipse vai dizer assim, e se alguém, no versículo 5, e se alguém lhes quiser fazer mal, fogo sairá da sua boca. Vamos ver em Jeremias, capítulo 5, capítulo 5, versículo 14. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, porquanto disseste tal palavra, eis que convertereis as minhas palavras na tua boca em fogo, e a este povo em lenha, e eles serão consumidos. Então, aqui está fazendo menção como vai ser a palavra mencionada pela boca dessas duas testemunhas. As palavras serão como fogo, e o povo que ouvir a palavra será como lenha. Por quê? Porque o povo, eles vão rejeitar a palavra e serão consumidos. Vamos continuar o texto? No versículo 7 de Apocalipse 11, e diz assim, versículo 7, quando acabarem o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Agora observa um detalhe aqui, duas testemunhas. Eu peguei um texto aqui, por que duas testemunhas e não uma testemunha? Quero ler com vocês número 35, versículo 30, por que que é necessária, porque se faz necessário duas testemunhas, número 35, livro de Números 35, versículo 30, que diz assim: todo aquele que ferir a alguma pessoa, conforme o dito das testemunhas, matarão o homicida, mas uma só testemunha não testemunhará contra alguém para que morra. Olha então porque estão propagando a mensagem do evangelho duas testemunhas. Vamos ver também em Mateus 18, versículo 16. Mateus 18, versículo 16. Vou beber um pouquinho de água. O texto diz assim, Jesus falando: mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de duas ou três testemunhas toda palavra seja confirmada. Então você observa que essa pregação dessas duas testemunhas vai ser uma pregação com manifestação de poder, sinais e prodígios. E essas duas testemunhas, elas também vão representar o próprio Cristo. Por quê? Porque elas vão ser perseguidas, elas vão morrer, elas vão ressuscitar e elas vão ascender ao céu. Aqui em Apocalipse nós vamos observar a sua morte, que diz assim, no versículo 7, que a besta que sobe do abismo lhes fará guerra e as vencerá e as matará, e jazerá o seu corpo, ou seja, os corpos ficarão mortos na praça da grande cidade, que é Jerusalém, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Por quê? Porque vai fazer referência à hostilidade de Sodoma e também à hostilidade do Egito, porque vai ser a condição de Jerusalém nesse período, como estava Sodoma, né? O pecado, a hostilidade, a iniquidade e também o próprio Egito,
ok? E diz assim, onde o seu Senhor também foi crucificado. E os homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio. Olha só, 3 dias e meio. E não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcro. E os que habitam na terra se regozijarão. Eles se alegrarão com a morte daquelas 2 testemunhas e mandarão presente uns aos outros, porquanto estes 2 profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Atormentado de que modo? Pregando a salvação. Por quê? Porque ainda haverá salvação na grande tribulação. Muitos ouvirão e aceitarão a palavra de 2 testemunhas, como também dos 144.000 selados, como também dos 3 anjos que serão enviados do céu com o evangelho poderoso. Versículo 11. E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles e puseram-se sobre os pés e caiu grande temor sobre os que o viram. Eles vão ver essas 2 testemunhas ressuscitarem. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia, subi cá. E subiram ao céu em uma nuvem e os seus inimigos os viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. Então, muitos que vão ver essas que pregaram morta durante 3 dias e meio e sendo ressuscitadas, vão se atemorizar e vão se arrepender, ok? Mas a pergunta é, quem serão essas 2 testemunhas? Elias, Moisés, Enoque? Quem? Agora observa que muitos associam Elias porque fala do poder, que vai ter o poder de orar e não chover. E muitos falam que vai ser Moisés porque vai também converter água em sangue. Muitos falam também que vai ser Enoque, porque não passou pela morte. Aí eu pergunto, Moisés morreu? A Bíblia fala que Moisés morreu. E Hebreus capítulo 9, 27 diz que ao homem é ordenado morrer uma única vez, vindo após disso o juízo. Então, a pergunta é, quem serão? Quem é que vai representar cada uma dessas testemunhas? Quem é que vai ser essa testemunha? E eu quero abrir com vocês aqui, vamos lá, o texto, vamos ver, o texto que eu não estou encontrando, que diz assim, aqui em Mateus, pode abrir por gentileza, Mateus capítulo 17, porque eu estava querendo ver em outro livro, mas eu já tinha preparado aqui. A transfiguração, lembra que Jesus leva, vamos ler, Mateus 17, Evangelho de Jesus, escrito por Mateus, diz assim, 6 dias depois tomou Jesus consigo a Pedro, a Tiago e a João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com ele. Então, o que está acontecendo aqui? Pedro, Tiago e João vão até um monte. O nome desse monte não é Monte da Transfiguração, ele é assim chamado, por quê? Porque quando eles ficam no pé do monte, enquanto Jesus vai até o monte, subindo o monte, eles vão ver Jesus transfigurado, ou seja, em corpo glorificado. Lembra que Jesus ainda não tinha sido morto e nem ressuscitado. E eles vão também ver 2 personagens que eles nunca viram, mas eles vão reconhecer, como Moisés e Elias também transfigurado. Moisés representando a lei e Elias representando os profetas.
Moisés representando aqueles que morreram e vão ser ressuscitados no arrebatamento, e Elias representando aqueles que não vão estar mortos no dia do arrebatamento e vão ser arrebatados. E agora observa um detalhe. Pedro, Tiago e João nunca tinham visto. Eu tenho um vídeo falando, tá no canal, procura, que fala acerca de que vamos nos reconhecer no céu. Eles nunca tinham visto Moisés e Elias. Não tinha máquina fotográfica para eles verem a foto de Moisés e Elias. Então eles vão reconhecer Moisés e Elias transfigurado. E Jesus também estava transfigurado em corpos glorificados. E a pergunta que não quer calar: o que significa esse ambiente? Nada mais do que o que vai acontecer na glorificação dos corpos, tanto de Jesus que já foi glorificado, tanto dos ressuscitados, quanto dos que serão arrebatados. Mas observe que Moisés aparece aqui e Elias também aparece aqui. Há aqui um mistério. Então, eu prefiro não citar quem é que vai representar uma e outra testemunha. Tudo bem? E o que a gente tem que entender é de que esses personagens, eles vão pregar o evangelho. Pode ser também dois representantes cristãos do período pós-igreja. Aí você fala, mas aí diz que uma vai ter poder para orar e não chover, uma vai, voltando lá em Apocalipse, para nós encerrarmos, uma vai ter poder para orar e fechar o céu para que não chova, outra vai ter poder para tocar e a água se transformar em sangue. Amados, lembra de João Batista? Que falaram que ele era o Elias, né? Mas ele vinha o quê? No espírito, no poder, na virtude, no espírito, na mesma atuação de Elias, com autoridade e poder. João Batista não era reencarnação, até porque reencarnação não existe. Eu vou gravar um vídeo acerca disso. João Batista, ele veio como Elias, no mesmo espírito, na mesma autoridade, na mesma ousadia. Então o que se entende aqui, que essas duas testemunhas, que é um enigma, não define, a Bíblia não define quem realmente são essas duas testemunhas. O que a gente tem que entender é de que elas terão autoridade, poder, realizarão sinais e prodígios, morrerão e depois de 3 dias e meio ressuscitarão. Elas pregarão o evangelho poderoso. E o que a gente tem que entender que elas virão o quê? Debaixo do poder, da autoridade dada pelo próprio Deus. O próprio Deus que dará essa autoridade, como Deus deu para Elias, que orou, deu para Moisés, que tocou na água. E essas duas testemunhas, elas virão no mesmo espírito que havia em Elias, no mesmo espírito que havia em Moisés, como havia em João Batista. Então, queridos, as duas testemunhas, ela fica num ponto de interrogação. O que é preciso entender é o seguinte, de que elas pregarão, de que pessoas rirão da sua morte, mas pessoas depois ficarão apavoradas, porque elas ressuscitarão e a voz de Deus chamará essas duas testemunhas para o céu. Então isso é extraordinário, saber que nesse período da tribulação, Deus ainda dará oportunidade para que duas testemunhas preguem e que pessoas se convertam, se arrependam e sejam salvos. Que você possa compartilhar esse vídeo com outras pessoas, que você possa se inscrever no canal, ativar as notificações e dê o seu like, não se esqueça. E nós nos encontraremos no próximo assunto, que com certeza será bênção para a sua vida, em nome de Jesus. Amém.